Olá a todos! Sejam bem-vindos às palestras deste curso de autoconhecimento. Hoje estudaremos a palestra 17 da fase B, na qual concluiremos nosso estudo dos círculos dantescos. Continuaremos examinando o processo de involução, a jornada das almas através da região conhecida como tritocosmos, depois de terem completado suas 108 existências dentro de um ciclo, sem realizar o trabalho interior necessário para despertar sua consciência e alcançar a autorrealização íntima do ser. Esse processo é absolutamente necessário para que a alma, já completamente obscurecida pelos defeitos psicológicos acumulados durante sua passagem pelos reinos mineral, vegetal, animal, humano e humanoide, possa ser purificada. Dentro desses círculos dantescos, cada um de nossos defeitos psicológicos é dolorosamente desintegrado de acordo com sua lei correspondente, liberando a essência aprisionada em cada elemento egóico. Entretanto, como essa desintegração do ego não ocorre de maneira consciente e voluntária, toda a sabedoria adquirida durante essa volta completa da roda do Sansara é perdida. Ao final desse processo, restam apenas 3% de essência livre e 97% de essência inocente capturável, prontas para iniciar um novo ciclo, uma nova volta da roda do Sansara. Na palestra anterior, estudamos a primeira parte do processo involutivo. Examinamos os círculos 1 a 5, onde vimos os castigos experimentados pelos preguiçosos, pelos fornicadores, por aqueles escravizados pelos prazeres e sofrimentos, pelos avarentos e pelos iracundos. Esses primeiros círculos compartilham uma característica importante. Eles são o destino daqueles cujas faltas são principalmente instintivas. São erros que até mesmo um animal pode cometer. Os animais fornicam, buscam o prazer, demonstram avareza e ficam irados. Entretanto, nos círculos que estudaremos hoje, os condenados enfrentam julgamentos muito mais severos, porque suas faltas são de natureza intelectual e, portanto, envolvem um grau maior de perversidade. Da mesma forma, o número de leis, a densidade da matéria e a intensidade do sofrimento aumentam de maneira verdadeiramente assustadora. O sexto círculo é a esfera submersa de Júpiter. Júpiter é conhecido como o grande doador do sistema solar, representando a generosidade e o altruísmo. Em completo contraste, este círculo é habitado pelos tiranos, pelos acumuladores, pelos ateus e pelos materialistas. Esta região é governada por 3.072 leis. Aqui encontramos os egoístas, os ateus, os materialistas, os inimigos do eterno, os blasfemadores e aqueles que odeiam tudo que carrega até mesmo o mais leve perfume de divindade. Também encontramos os hereges, aqueles que abandonaram um grupo espiritual e, posteriormente, procuraram destruí-lo por meio de calúnias e escândalos, juntamente com os acumuladores e os grandes tiranos. Entre eles estão aqueles que, durante a vida, tornaram-se ditadores ou exerceram autoridade sobre muitas pessoas e abusaram de seu poder. Oprimiram os outros enquanto acreditavam sinceramente que eram benfeitores. Esta é uma das características que definem o tirano. Violam os direitos dos outros enquanto convencem a si mesmos de que somente eles sabem o que é melhor. Mas este círculo não é reservado apenas aos grandes tiranos. Aqui também encontramos os pequenos tiranos, aqueles que abusaram de sua autoridade sobre os empregados, e aqueles pais equivocados que, embora convencidos de que estão fazendo o que é certo, tornam a vida de seus filhos miserável. Obrigam-nos a comer o que não gostam, a estudar o que não desejam estudar, tentam impor a religião por meio de castigos ou intimidação, ou manipulam-nos psicologicamente. Podem aparentar ser honestos e sinceros, mas transformam seus próprios lares em lugares de sofrimento. Também encontramos aqueles que aparentavam ser religiosos ou que aspiravam à autorrealização, apresentando-se como exemplos diante de seus irmãos espirituais enquanto semeavam medo e sofrimento dentro de seus próprios lares. Na Divina Comédia, Dante Alighieri nos diz que os condenados deste círculo jazem entre túmulos cercados por um mar de chamas. Esses túmulos simbolizam os conceitos, as paixões, os ódios e as limitações nos quais eles mesmos se aprisionaram ao longo da vida. O tempo passa com uma lentidão aterrorizante nesta região. Cada minuto parece durar séculos, tornando a existência insuportavelmente tediosa e dolorosa. O sétimo círculo é a esfera submersa de Saturno. Este círculo é governado por 6.144 leis. Aqui, os condenados passam pelo processo involutivo através do reino vegetal.
Dentro deste círculo encontramos todos aqueles que praticaram a violência. No quinto círculo encontramos os iracundos, mas sua ira era instintiva e primitiva. Aqui, porém, a violência assume um caráter intelectual, tornando-se uma força deliberada que busca destruir e profanar tudo o que é sagrado. Aqui encontramos aqueles que foram violentos contra Deus, indivíduos que, por arrogância e orgulho, blasfemaram contra aquilo que eles mesmos reconheciam como superior, o divino. Desobedeceram ao próprio ser, rejeitaram a divindade e acreditaram que poderiam existir sem a graça divina. Também encontramos aqueles que foram violentos contra o Espírito Santo e contra a arte, ou seja, aqueles que violaram as leis sagradas que regem a energia sexual e a prática sexual. Isso inclui aqueles que se entregaram a práticas que distorceram a sacralidade da sexualidade, como o sexo oral, o sexo anal, a masturbação, a pornografia, a homossexualidade, a bestialidade, a pedofilia, a necrofilia e outras formas de degeneração sexual. Também se encontram aqui aqueles que utilizaram a violência dentro das relações sexuais, forçando ou manipulando seus parceiros para que praticassem atos sexuais contra a própria vontade, ou até mesmo obrigando-se a manter relações sexuais quando não estavam nas condições físicas ou psicológicas adequadas. Da mesma forma, este círculo inclui aqueles que ignoraram as pausas magnéticas, aqueles que mantiveram relações sexuais durante a gravidez, a lactação ou o período menstrual, e aqueles que não deixaram pelo menos um dia entre as práticas sexuais, praticando-as várias vezes no mesmo dia. Também estão presentes os celibatários, aqueles que rejeitaram completamente a sexualidade, os solteirões convictos, em geral, todos aqueles que agiram contra o uso correto do sexo. Aqui encontramos os dois extremos, aqueles que rejeitaram a sexualidade e aqueles que abusaram dela. O castigo neste círculo se desenvolve em uma atmosfera de violência incessante, repleta de golpes, sangue e forças centrífugas avassaladoras. Há rios de sangue fervente nos quais os violentos sofrem dentro do caldeirão de seu próprio sangue, inflamado pelo fogo da ira. Sempre que alguém tenta escapar, é atravessado por flechas, obrigando-o a mergulhar novamente no sangue fervente. Enquanto isso, aqueles que foram violentos contra Deus e contra a natureza jazem nus sobre a areia ardente, enquanto uma chuva incessante de fogo cai sobre eles. Correm desesperadamente em todas as direções, incapazes de evitar as brasas ardentes. Essa chuva de fogo simboliza as próprias blasfêmias e a rejeição que dirigiram contra o divino durante suas vidas. Dentro deste mesmo círculo, também encontramos aqueles que foram violentos contra outras pessoas e contra seus bens, assassinos, ladrões e todos aqueles que prejudicaram os outros por meio da violência. Aqui também estão aqueles que foram violentos contra a natureza, indivíduos que, por prazer ou conveniência, corromperam ou destruíram aquilo que é natural, poluindo rios, o ar e o solo, ou adulterando alimentos. Isso também inclui aqueles que castraram animais. Também aqueles que castraram a si mesmos ou fizeram com que seus parceiros fossem castrados para continuar fornicando sem consequências. A violência contra a natureza também é cometida quando uma pessoa viola sua própria constituição natural ao tentar mudar de sexo. Finalmente, encontramos aqueles que foram violentos contra si mesmos, aqueles que cometeram suicídio, assim como aqueles que prejudicaram seus próprios corpos em busca de prazer, consumindo continuamente aquilo que lhes era prejudicial ou privando-se deliberadamente de alimento. Aqueles que cometeram suicídio caem em uma floresta sombria, onde permanecem transformados em plantas. Seus galhos são constantemente dilacerados por aves aterrorizantes conhecidas como arpias, que simbolizam todas as justificativas que os levaram a cometer violência contra si mesmos. Cada vez que um galho é quebrado, eles sentem dor como se um de seus próprios membros estivesse sendo arrancado de seu corpo. O oitavo círculo é a esfera submersa de Urano. Este círculo é governado por 12.288 leis. Dentro desta região submersa começa o processo de ossificação, cristalização, mineralização e a destruição final de todo o ego. Aqui habitam os mentirosos, os falsificadores e todos aqueles que agiram contra a verdade. Entre eles estão os falsificadores de dinheiro, os falsos alquimistas, os falsos profetas e os falsos mestres que enganaram muitas pessoas, conduzindo-as à perdição ao prometer-lhes o céu por meio de mentiras. Aqui também encontramos aqueles que praticaram o tantrismo negro e despertaram o fogo de maneira negativa. Ao desenvolver a serpente invertida, despertaram conscientemente forças para o mal.
Mesmo sabendo que devem descer às entranhas da terra e passar por todo o processo involutivo até a segunda morte, antes que a pureza de seu material psíquico possa ser restaurada, eles não se arrependem do caminho que escolheram. Em vez disso, transformam sua própria involução e a fatal roda do Sansara em uma religião, em uma forma de misticismo. Nesta região, os condenados são devorados pela terrível serpente Piton, o aspecto negativo da Mãe Divina, cuja missão é destruir o ego, desintegrá-lo e reduzi-lo a pó cósmico, libertando assim a essência aprisionada dentro dele. O ego deve sempre ser dissolvido, quer cooperemos voluntariamente com o processo, quer resistamos a ele. Mais cedo ou mais tarde, a serpente deverá nos engolir, seja depois de um trabalho interior vitorioso, seja depois de uma vida de fracasso. O nono círculo é a esfera submersa de Netuno. Este círculo é governado por 24.576 leis. É aqui que as criaturas involutivas passam por sua desintegração final. Esta é a região onde os traidores são reduzidos a cinzas. Devemos lembrar que todo ser que entra no caminho involutivo, de uma maneira ou de outra, traiu sua própria consciência. Existem muitas formas de traição, mas algumas são tão graves que são punidas com a morte. Nesses casos, o traidor é imediatamente desencarnado, enquanto o corpo físico continua vivendo sob o controle de um demônio. Os executores cósmicos cumprem a sentença, e esses indivíduos desafortunados são levados diretamente ao nono círculo dantesco. No entanto, seus corpos físicos não morrem, porque uma entidade demoníaca toma posse deles e permanece dentro desse corpo. Isso ocorre para que os processos kármicos dos familiares e de todos aqueles relacionados a esses indivíduos não sejam interrompidos ou alterados prematuramente. Por mais incrível que possa parecer, existem muitos desses chamados mortos-vivos caminhando atualmente pelas ruas de nossas cidades. Seus verdadeiros donos já habitam os mundos infernais. Dessa maneira, os juízes da justiça celestial executam a sentença de morte sobre os traidores. Esses seres são conhecidos como casas vazias, corpos que continuam existindo sem consciência. No centro do nono círculo encontra-se o poço do universo, o próprio centro da gravidade planetária. É ali que todo o ego é finalmente reduzido a pó cósmico. É importante lembrar que a nona esfera submersa também é a região onde os órgãos criadores da espécie humana têm sua representação completa. Ninguém pode ascender sem antes ter a coragem de descer. Toda exaltação é precedida por uma profunda e terrível humilhação. Descer à nona esfera é essencial. Aqueles que aspiram à autorrealização descem voluntariamente durante a vida, entrando conscientemente na nona esfera por meio do trabalho interior para alcançar sua autorrealização íntima. A grande maioria, porém, desce inconscientemente depois da morte, entrando no abismo da perdição por meio do processo involutivo. O castigo nesta região consiste em ser submerso em poços congelados até ficar completamente envolto em gelo. Ali, no ponto mais distante do sagrado sol absoluto, o frio é tão intenso que todo e qualquer vestígio do ego acaba sendo desintegrado. Quando o último sopro do ego é extinto, a essência, o material psíquico, é finalmente libertada, livre do ego, que agora foi completamente reduzido a pó cósmico. Uma vez libertada, a essência assume a aparência de uma bela criança, radiante de pureza e luz. Nesse momento, os divais da natureza examinam a essência libertada. Depois de confirmarem que ela já não contém nenhum elemento subjetivo, concedem-lhe plena liberdade. Uma vez libertada na superfície do nosso mundo, a essência inicia uma nova jornada evolutiva. Ela começa como um gnomo, ou pigmeu, dentro do reino mineral. A partir daí, continua evoluindo através dos reinos vegetal e animal até que, um dia, em um futuro distante, alcance novamente o nível de um humanoide intelectual, onde receberá uma nova oportunidade para lutar pela autorrealização. Com isso, concluímos nosso estudo dos círculos dantescos. O verdadeiro propósito desta palestra é nos ajudar a apreciar o imenso valor da morte psicológica e a compreender a importância de eliminar consciente e voluntariamente cada uma de nossas formas negativas de ser. Nossa próxima palestra será a palestra 18 da fase B, na qual estudaremos a teosofia, o espiritismo e a mediunidade. Ali compreenderemos por que essas escolas não conduzem à autorrealização do ser. Lembrem-se de nos deixar quaisquer perguntas que possam ter.
Muito obrigado por sua atenção, e até a próxima!